comunicação, que será apresentada pela professora Helena Catarino e será sobre a mesquita do Castelo Velho de Alcotim. A professora Helena Catarino poder-se-ia dizer que dispensa apresentações, mas como eu e nós, penso eu, fazemos muita questão de a apresentar e de, vamos dizer assim, glorificar, é uma das nossas inspirações, é uma das nossas arqueólogas que seguimos, eu, a minha geração, os mais novos. Fez a sua carreira académica na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras, tendo-se aposentado há pouco tempo, há cerca de um ano, não é, Helena? Eu já perdi o tempo. Contudo, também se formou aqui na Faculdade de Letras e também iniciou os seus primeiros passos de investigação aqui e na UNIARC, é bom dizê-lo. Tem uma longa carreira académica dedicada ao estudo do Garbal andaluz, nomeadamente ao estudo do território algarvio, mas não só, também em Coimbra, na cidade de Coimbra e na região centro e basicamente em todo o território do Garbal andaluz. Já agora aproveito para dizer, uma vez que a Helena se deslocou para ali, que quer a Helena, quer a Maria José, que acabou de apresentar, quer a Isabel Cristina, que está a passar à minha frente, quer a Susana Gomes, que falou ontem e também ali está. Penso que não está aqui mais ninguém hoje, não. Somos investigadoras, neste caso só estão aqui meninas do projeto de SIGA, do grupo SIGA, Cerâmica Islâmica do Garbal andaluz, e portanto, como imaginam, estas palavras também têm a ver com o facto, para além de colegas, sermos muito bons amigos, boas amigas neste caso. Professora Helena Catarino, tem a palavra e muito obrigada. Um preâmbulo, eu começo por vários preâmbulos, e o primeiro é pedir imensa desculpa, porque precisamente o meu telemóvel estava a tocar. E foi porque, ao entrar para aqui, atendi uma colega que estava a telefonar-me e a dizer que eu estava atrasada e depois esqueci-me de voltar a desligar. Quero agradecer incomensuravelmente à comissão organizadora deste colóquio, congratular-me pela sua existência, já era tempo de virmos a falar daquilo que tanto nos escapa, seja nos espaços urbanos, seja nos espaços rurais, que são, no fundo, a comprovação da existência de uma islamização da população autóctone no território deste extremo ocidente de Al-Andalus. Eu não trabalhei em espaços urbanos, a não ser pontualmente na cidade de Coimbra. Trabalhei principalmente em sítios rurais, portanto não vos vou colocar aqui grandes reconstituições virtuais de mesquitas aljamas, que não tenho, mas colocar a proposta e os vestígios identificados numa pequena fortificação que fica a 24 km para sul de Mértola, se formos por barco, a 25 e pico se formos de carro, e que se localiza junto ao Guadiana, no concelho de Alcotim. Portanto, venho falar da mesquita do Castelo Velho, que foi primeiro um tramo identificado numa das últimas campanhas do século XX, em 1999, e depois o resto da mesquita é identificada já na campanha de 2002, sendo que a última campanha, infelizmente, nessa fortificação decorreu em 2004. Começo, pois, neste preâmbulo, vos dizer que, de facto, o Castelo Velho de Alcotim
ao contrário das descobertas em Silves ou nas descobertas de Lisboa, não se aplica a reversibilidade dos espaços sagrados, na medida em que a fortificação do Guadiana é uma fundação islâmica e é abandonada no decorrer da reconquista cristã. Portanto, aqui não há um espaço sagrado cristão que é transformado em mesquita, nem uma mesquita que é transformada num espaço cristão. Aqui o que nós verificamos, ou aquilo que nós podemos eventualmente apontar, são sucessivas deslocações topográficas dos lugares habitados e, portanto, também dos respectivos espaços religiosos ou dos espaços sagrados. Na verdade, junto do Guadiana, verificam-se vilas romanas quase de 3 a 4 km de distância entre elas. Algumas dessas vilas romanas, como é de conhecimento quase geral, como o Montinho das Laranjeiras, têm edifícios religiosos de época pós-romana, e a verdade é que continuaram a ser habitados por populações que continuam a ser cristãs ou populações que a pouco e pouco se vão islamizando. A verdade é que o próprio Montinho das Laranjeiras precisaria de uma reinterpretação daquele edifício religioso, sobretudo na sua última fase, quando é anulada a sala onde estava o batistério e quando fica apenas um pequeno espaço retangular com um altar-mor que está desfasado em relação àquilo que é a orientação religiosa, a orientação canónica para Jerusalém. Mas não é isso que nos traz aqui. A verdade é que um pouco acima do sítio do Montinho das Laranjeiras, a cerca de 3,5 km, 4 km, há uma nova igreja, e essa com mesa de altar, no sítio de Valdecondes. Aliás, a população local até lhe chama o sítio da Igrejinha, portanto, muito provavelmente que continuou, está numa vila romana, e que também terá continuado, ou aí sim pode ter havido alguma transformação. Neste caso, nós podemos ver que temos aqui um espaço imenso, um vale, tinha inclusivamente numa área, um espaço que, na minha opinião, era a área das termas. Temos uma vila romana que tem uma continuidade de ocupação até a época pós-romana, com as sigilatas tardias na panóplia toda, não só do norte da África, como da área do Mediterrâneo Oriental. Em frente da vila romana, que fica do lado português, no lado de Sanlúcar de Alcautim, ou Sanlúcar do Guadiana, portanto, nós temos aqui uma pequena torre de vigilância que não tem visibilidade para sul, mas tem visibilidade em relação ao percurso do rio para norte. Aqui a poucos quilómetros temos as minas do Pumarão e temos aqui um pequeno sítio arqueológico que o Bendala Galan considera que poderia ter sido inclusivamente um sítio romano importante e que seguramente, na minha opinião, não está desligado, porque é um pequeno sítio, não está desligado da Vila da Lourinhã. A Vila da Lourinhã depois tem aqui um cabeço onde está uma casa arruinada que tem vestígios de ocupação também de época pós-romana. Mais tarde constrói-se a fortificação no Castelo Velho de Alcotim, aí sim onde se veio a identificar uma mesquita, mas isso não invalida que não pensemos pelos materiais reaproveitados, nomeadamente fustes de colunas, uma base de coluna
etc., portanto, sobretudo os mármores reaproveitados no Castelo Velho, não pudessem vir também de um edifício da Vila da Lourinhã. E, finalmente, deve-se à Baixa Idade Média a fundação da Vila Medieval, entre Afonso III e Dom Dinis. A verdade é que em 1302 se fala da construção das igrejas ermidas e igrejas em Alcautim, e em 1304 portanto, Dom Dinis doa Foral a esta povoação. Claro que é um sítio muito periférico quando falamos da Fora de Ossónova, que tem por limites a norte a província, digamos assim, ou o distrito de Beja, e a oriente o distrito de Niebla ou de Labla, e cujos limites obviamente estariam pelo Guadiana, e é precisamente aqui no Guadiana onde pensamos que os muçulmanos terão, na sequência, portanto, de vários pequenos fortins, de várias fortificações que antecedem o grande porto que era Mértola, que o antecedem. De um lado da atual Espanha temos Ayamonte, depois a meio na confluência do rio Guadiana com duas ribeiras, a Ribeira de Odeleite e a Ribeira da Fopana, foi destruído quando da construção da barragem também uma fortificação islâmica, e depois cá mais acima, quase na confluência, digamos, num território que geria a confluência entre o rio Vascão e o Guadiana, o Castelo Velho de Alcoutim, cuja primeira referência nos aparece no desenho do Duarte de Armas no século XVI, onde inclusivamente ele era todo minucioso, como sabem, portanto identifica a mesquita de Mértola muito bem, dizendo lá a igreja, a antiga mesquita, e aqui também diz que é o Castelo Velho. É, portanto, a única referência. Depois, nos inícios do século XVII, aparece também algumas referências, nomeadamente no Fernandes Sarrão, dizendo que existia a norte de Alcoutim as ruínas de uma antiga fortificação. Claro que as escavações permitiram identificar, e também com a ajuda, obviamente, dos materiais e das sequências estratigráficas, coadjuvadas em certa medida também com algumas datações de radiocarbono, várias fases de ocupação. Temos nitidamente uma fase de ocupação pós-romana, aquilo a que genericamente ainda continuam a chamar a antiguidade tardia, mas já não é antiguidade, nem é tardia, porque é uma novidade e, portanto, já anda, como dizem os nossos hermanos espanhóis, e eu gosto muito, a cavalo entre a antiguidade e a medievalidade, e que para aqui não é chamado, porque é, sobretudo, uma ocupação na crista rochosa, aproveitando, portanto, os encravos da crista rochosa e uma fundição, uma zona, portanto, ampla de fundição. Estamos a falar de fortificações islâmicas e, portanto, temos uma primeira fase nitidamente de época emiral, do século IX e inícios do século X. Temos depois uma segunda fase que se inicia com provavelmente a grande alteração que houve na Cora de Faro, com a chegada de Abdalrahman III ao poder, e que de facto leva a que o próprio governador da província dê o amém, digamos assim, ao califa, e esta pequena fortificação acaba por ver aí construído um alcácer, um palácio rural, tornando-se então
o centro de um território que, por um lado, controlava via o eixo fluvial do Guadiana e, por outro lado, um território rico em minas. Portanto, nesta segunda fase, nós temos a construção daquilo a que eu chamo o Fortim Superior, que no fundo não é mais do que um palácio rural ou um alcácer, que continua ao longo do período do Califado e dos reinos de Taifas. A partir de um determinado momento, temos então uma terceira fase, que eu classifico entre final das Taifas e, sobretudo, de época almorávida. Nós não temos, até à data que terminamos as campanhas de escavação, materiais nitidamente de época almohada, o que não invalida que, de facto, pontualmente não tivesse continuado a existir, sobretudo na encosta. Não nos podemos esquecer que esta fortificação foi deixada pelo proprietário para eu escavar a fortificação. Ele surribou todos aqueles cabeças à volta, e todos aqueles cabeças à volta no exterior da fortificação eram a aldeia relacionada com o Isne e, portanto, foram todos destruídos. E só muito residualmente é que existem então estes materiais já de época almorávida e inícios de época almohada, nomeadamente estas três imagens que aqui veem, e que não existem, sobretudo aqueles materiais que já são de transição para inícios do século XIII, como sejam as caçolhas de costilhas, etc. Bom, quando nós falamos da primeira fase de ocupação da fortificação, estamos a falar de uma fortificação com 80 metros de lado por 35 do lado em que tem um fosso e 42 metros do lado virado para o rio. A espessura das muralhas anda entre 1,20 m e 1,30 m, portanto muito estreitas, idênticas a cidades como Begastre ou idênticas a pequenas fortificações como Valência la Velha, portanto, que estão entre o dito momento pós-romano e a época inicial islâmica. Torres relativamente pequenas, uma porta muito inclinada, aliás, se um balde com terra, portanto, tombava, pois ia barranca abaixo e ninguém ia buscar o balde da terra. Houve quem, muitas vezes, se tivesse que agarrar a uma grande árvore, um grande zambujeiro centenário que a Direção-Geral do Ambiente não nos deixou cortar aqui para podermos escavar. Portanto, a entrada na fortificação não é uma ampla entrada na fortificação. A fortificação tem, portanto, um vão para se entrar de cerca de 2 metros entre duas pequenas torres e com degraus. Tem, portanto, 4 degraus, num dos quais temos, como veem aqui no detalhe, o aproveitamento de colunas. Nessa primeira fase, temos uma trama urbana que vai acompanhar a muralha, deixando um adarve relativamente largo, como veem aqui. Portanto, estão desenhadas a preto essas primeiras construções associadas a materiais do século IX, inícios do século X. Aliás, foi aqui deste canto que surgiu aquela cerâmica de tipo Pechina, portanto, com os primeiros vidrados na transição do século IX para o século X, onde se vê perfeitamente, portanto, aqui estas estruturas habitacionais que depois vêm mais tarde a ser sobrepostas por novas estruturas que levam outra orientação, bem como leva outra orientação a própria fortificação que se constrói cá em cima. No século X, portanto, tudo isto vai ser reformulado, digamos assim. Vamos verificar que
O Castelo Velho de Alcotim passa, como digo, a ser um isne, um cáceres-isne, ou seja, portanto, um palácio e, ao mesmo tempo, um castelo de controle de território, e neste caso de território de exploração mineira, que sempre foi essa região, e constrói-se na parte superior da fortificação inicial, da fortificação emiral, muito maior. Isto quase que parece, voltamos à pré-história, portanto, primeiro grandes fortificações, depois os fortins mais pequenos, constrói-se um fortim mais pequeno. E como é que nós vemos que isso aconteceu? Porque ao rasparmos, portanto, o canto, mais uma vez, nem em costa virada ao sul, nem em costa mais íngreme, nós vimos o canto do Alcácer, o canto deste palácio, assente em cima da muralha. E depois vimos o reaproveitamento das torres antigas do tramo sul da primitiva muralha para serem reaproveitadas também como torres do próprio Alcácer, colocando depois, mais ou menos, em frente a fortificação. Por outro lado, este tramo da muralha sul continua a ter cerca de 1,30 m, há zonas onde vai até 1,60 m, mas não 1,80 m, como têm as muralhas restantes que foram construídas, de facto, no século IX. Nesta altura, a porta, tal como acontece na porta da primitiva muralha, continua a ser de ingresso direto, neste caso, uma torre virada para o exterior, bem potente, uma pequena torre interior, com uma pequena guarita, da qual ainda havia restos do patamar, digamos, da guarita virada ao Guadiana, portanto virada a sul-sudeste, e aquilo que nós chamamos a sala de armas, na medida em que tínhamos aqui quase 200 pontas de lança. É precisamente neste momento que nós vemos também a construção de um novo edifício que interpretamos como oratório mesquita, porque não é, obviamente, estamos no mundo rural, não é uma grande mesquita urbana. Mas a sua localização é, de facto, bastante interessante. Aqui em baixo temos, mesmo virado a pico para o Guadiana, a dita porta de entrada. Depois a muralha faz um recanto e há tipo quase uma alameda, digamos assim. A porta da muralha está aqui também, se vê bem deste lado. Portanto, uma alameda, uma pequena ruela que vai acompanhar o tramo da primitiva muralha, e vemos que perfeitamente aqui destacava na fotografia aérea um edifício que segue uma orientação completamente diferente daquilo que acontecia com as construções anteriores. As paredes são bem consolidadas, embora com argamassa de terra e as lajes de xisto e cal. A sala é muito pequenina, o que mais uma vez revela que este espaço era controlado por uma elite da aristocracia que estava dependente, obviamente, do governador provincial que tinha a sua capital, na época emiral, em Faro, e depois deslocada para a cidade de Silves. Desculpa, a sala teria 22, 23 metros quadrados, portanto muito pequenina. A quibla está orientada, de facto, a sudeste,
entre os 165 graus, 170 graus, portanto, porque as muralhas são as pedras são xisto e os muros são um pouco tortos, mas a verdade é que acaba por coincidir com aquelas tabelas que a Mónica Rios faz quando, desde a sua tese de 1999 até aos trabalhos recentes, como lá Alquibla, em Al-Andalus, que é um dos capítulos do volume de 2004 da revisão das dunas de Guardamar, faz, em que ela diz que para a época califal andam sensivelmente entre os 150, 153, aliás, a mesquita de Ibn Mardun de Toledo tem precisamente os 153 graus. Isto aqui está em graus e em grados GOM, porque a minha bússola, que entretanto me roubaram, era daquelas bússolas potentes. Pronto. O Mirab é muito pequenino, de planta quadrangular, tinha no interior cerca de 1 metro de lado, portanto 1 metro quadrado. Esqueci-me de pôr, e há bocadinho quando estava ali sentada, a única coisa que, em termos de materialidades, que apareceu na mesquita foi neste cantinho, onde está aqui este número, porque tudo foi cartografado e posto com números, a tampa de um candil de bronze, e vemos, portanto, que a mesquita tinha um átrio no exterior, a porta é do lado da quibla, com 2 degraus para se subir até ao seu interior. Neste canto haviam fragmentos de vários alguidares, ou seja, aqui não havia, obviamente, as abluções através de uma fonte. Estávamos, portanto, num sítio rural, mas a verdade é que vários fragmentos de alguidar nós recolhemos deste lado, e também não é por mero acaso que foi precisamente nesta encosta mais acentuada que encontramos o fuste de uma coluna tardo-romana, que provavelmente terá sido trazida da vila de Lourinhã e reaproveitada neste átrio pórtico. São, portanto, com a construção da mesquita anuladas, temos aqui a primeira fase, com as construções alinhadas ao longo da... são anuladas essas construções que estão a preto, ficam só as questões que estão aqui a castanho ou sépia. Sobrepõem-se novas casas de planta retangular, com paredes mal construídas em terra e xisto, e surge precisamente aquilo que é comum tanto nos espaços rurais como nos espaços urbanos. Constrói-se um edifício religioso, as casas tendem, obviamente, a reorientar-se em função do edifício religioso, e surgem aquilo que depois vulgarmente se diz na Idade Média, as ruas sem saída, os becos, as ruas em cotovelo. E, de facto, neste caso, temos uma ruela estreita em cotovelo, quando se anularam as casas que aqui estavam e quando houve uma reorientação das casas que se constroem a partir de época califal e taifas. E a mesquita fica num centro, portanto, amplo, livre de construções, que tem uma porta de ingresso direto, com uma grande avenida para a Alcáçova, e do lado direito de quem entra, portanto, depara-se com um pórtico, uma zona porticada, com o Mirab e o edifício religioso, que, se seguirmos o Torre de Balbas, talvez 12, 15 pessoas caibam aqui dentro, desculpem a expressão de rabo alçado, a rezar para Meca.
Portanto, é mesmo uma mesquita privada da fortificação senhorial que dominava a região. Depois vamos verificar a terceira fase de ocupação, já de época almorávida, pelo menos porque até ao momento não temos evidências, portanto, almohadas a nível de materialidades, e vai haver nova remodelação na fortificação. E aqui temos que nos remeter para o Magreb, para a vinda ou a formação, digamos assim, dos almorávidas em Almergue e em outras fortificações ainda em pedra, antes das construções de Taipa, que é o aparecimento das portas em Cotovelo. Portanto, sabemos que, de facto, na época califal e na época taifas já havia portas de Cotovelo, ou saguões em Cotovelo, na cidade capital, portanto, Córdoba. A nível de fortificações, é precisamente nessa fase de transição entre o mundo das taifas e depois com os almorávidas que elas começam a aparecer. E aqui nós vemos precisamente isso. Ou seja, portanto, tanto no fortim inferior como no fortim superior, são acrescentados baluartes a formar um L, de modo a transformar, portanto, as portas que eram de ingresso direto em ingresso sinuoso, ingresso em cotovelo. Por outro lado, há reforço de algumas muralhas, nomeadamente aqui nota-se bem, portanto, a muralha tinha uma torre, esta muralha virada a poente no fortim superior, tinha uma torre que depois vai ser alargada. Aqui na muralha norte do recinto inferior verifica-se também, portanto, o reforço de algumas torres. E na mesquita, aquilo que nós, esta é a fase 1, onde havia lá uma casinha que seguia, portanto, depois com outras casinhas por baixo da mesquita. O que está azul é a fase de construção da mesquita, com os degraus de acesso ao interior e com o dito pórtico, e depois vai construir-se já com umas estruturas muito mal consolidadas, digamos assim, só com pedra e terra. Vai construir-se aqui uma parede e vai-se fechar aqui o átrio, formando um pequeno compartimento anexo à mesquita, provavelmente, onde as pessoas então faziam as abluções, sem ser ali num pátiozito todos juntos. Em Espanha, portanto, é sobretudo no mundo rural que nós, ou em Portugal, é sobretudo no mundo rural que nós podemos encontrar assim este tipo de mesquitas reduzidas, a não ser com a mesquita que foi identificada pela doutora Ana Caessa sob o critério pórtico, exatamente, mas essa tem o mirado em arco de círculo, e estas são, sobretudo, mesquitas que vêm recuando ao período emirado e ao período califal. Outras haverá. E, em síntese, o Castelo Velho de Alcotim tem antecedentes pós-romanos? Tem. Tem uma fase emiral muito bem definida a nível de materiais e a nível de datações de radiocarbono. Tem para a plena época califal, continuando obviamente durante o século XI, os reinos de taifas, a construção de um alcácer, a construção da mesquita, e isso, tanto o alcácer como a mesquita, obrigaram e obrigam sempre. Tenham isso em atenção nas próprias cidades atuais, seja a cidade de Beja, etc. Obriga a pequenas oscilações, portanto, na trama urbana,
com o aparecimento de ruas em cotovelo, ruas sem saída e ruelas mais estreitas. No final dos reinos de Taifas, ou na época almorávida, dão-se novas alterações nestas construções, sobretudo com acrescentos, com transformações do amplo pórtico, amplo, entre aspas, tudo é pequenino, na construção de uma sala anexa à mesquita e, obviamente, a fase inicial e a fase final de um sítio arqueológico são sempre o mais complexo do arqueólogo definir. A fase final andará, obviamente, entre o mundo dos almorávidas e o mundo dos almohadas, sendo que não há vestígios almohadas. Entretanto, a população rural muda-se para Alcotim, onde no Castelo Velho encontramos materiais reaproveitados e depois se constroem ermidas e igrejas. Por fim, desculpem, só para questionar, uma coisa é pensarmos a islamização é um processo muito lento, não foi imposto e, portanto, nós temos que ver que em determinadas zonas, só a partir do século XI, é que começa a haver a islamização plena e que, inclusivamente, no século XII coabitam, inclusive no Algarve, ainda moçárabes com muçulmanos e devemos continuar a discutir muito os espaços funerários. Felizmente vai haver, ou está a decorrer, em Granada, o congresso, sobretudo dedicado às maqbaras, a fundação das mesquitas nas cidades e nestas pequenas fortificações, o que isso implica, portanto, a construção de um espaço funerário ou a construção de uma mesquita implicam islamização da população e, portanto, implicam também alterações na trama urbana e na trama mental de organizar as casas e precisamos de identificar mais. Identificar e reinterpretar mais espaços sagrados. Muito obrigada.